Ok, gravação iniciada. Renovando os cumprimentos aos colegas desembargador Ricardo Gentil, desembargador Agrimar, procurador de Justiça, doutora Marta Celina, e os advogados e advogadas presentes nessa sala virtual. Eu peço à doutora Natália para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, novamente. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Civil, realizada no dia 17 de abril de 2024, publicada no Diário da Justiça, número 9800, de 18 de abril e até a presente data não foi impugnada. Em votação, ao silêncio dos colegas desembargadores, temos como aprovada a ata. E vamos, então, ao primeiro item, né, que tem sustentação oral. Processo número 1 da pauta 080-2948-88, 2021-818-0026, apelação civil, origem Campo Maior, segunda vara, apelante Banco Bradesco, Financiamentos S.A., advogada Larissa Santos Serrossi, apelado Geraldo Avelino Lopes, advogado Lucas Santiago Silva, relator desembargador Ricardo Gentilolaro Dantas, com sustentação oral pela doutora Manuela Julião, representando a parte apelante. Palavra do desembargador Ricardo Gentil, alguma manifestação antes do seu voto? Senhor presidente, o relatório está aí disponibilizado e, havendo sustentação, devolvo a Vossa Excelência para repassar a palavra. Então, vamos dar a palavra à doutora Manuela. Eu não vi aqui, mas está aqui Certo. entre os inscritos, pelo prazo de 15 minutos, pelo tempo. A palavra à doutora Manuela Santos. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, cumprimento a vossos nobres julgadores desta Câmara Civil, nobre julgador relator, serventuários da Justiça e demais presentes nesta sessão. Excelências, este processo ele trata de um suposto empréstimo consignado que teria sido contratado indevidamente, onde a parte recorrida afirma que vinha sofrendo descontos referente a esse empréstimo consignado, que não havia contratado. Em sede de defesa, o banco recorrente, ele não só esclareceu, como fez prova de que não houve qualquer irregularidade nos descontos realizados no benefício do recorrido, tendo em vista que ele contratou o empréstimo consignado, inclusive juntando o contrato. O processo foi julgado antecipadamente, onde condenou o banco na restituição dos valores em sua forma dobrada, bem como no pagamento de R$5.000 a título de danos morais. Excelências, inicialmente, o banco, em razão dessa sentença, vem esclarecer alguns pontos. Primeiro, analisando a documentação trazida com a petição inicial, observa-se que o recorrido é um contratante habitual, que realiza empréstimos consignados de forma corriqueira. Mais a mais, o que se observa é que, no contrato que foi anexado com a defesa, uma das testemunhas é filho do recorrido. Paulo Ricardo é filho de seu Geraldo, ora recorrida, né? Mais uma prova contida nos autos de que o contrato ele foi realizado de forma devida. Então, não há que se falar em condenação do banco na devolução dos valores em sua forma dobrada, já que os descontos realizados se revelam um exercício regular do direito do banco recorrente. E esta mesma senda é que o dano moral ele não se configurou.
E o valor arbitrado, ele se mostra desarrazoado e desproporcional. Não só em razão da ausência de ilicitude nas condutas adotadas pelo banco recorrente, como também em razão dos valores aqui discutidos. E sendo assim, o banco requer que seu recurso ele seja conhecido e provido para julgar improcedentes pedidos constantes na inicial. Acaso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o banco requer o afastamento da condenação do valor arbitrado a título de danos morais, e não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que o valor ele seja reduzido, bem como que a condenação da devolução dos valores ela ocorre em sua forma simples. É o que se requer. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Seu microfone, desembargador Fernando. Tem sustentação da parte apelada? Não teremos. Então, a palavra do desembargador Ricardo Gentil para o seu voto. Pois não, senhor presidente, é mais um caso de consignado, os quais a gente se debate aqui, né, rotineiramente. E, nesse caso, conforme sentenciado em primeiro grau, fora reconhecida aí a irregularidade da contratação, né, eis que não obediente às regras do artigo 595 do Código Civil, e, além do mais, não fora demonstrada também a transferência do respectivo valor. Essa matéria simulada aqui no nosso TJ, e o juiz de origem, ele diante dessas falhas, e à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, ele considerou irregular a contratação, condenou o banco, né, à repetição do indébito e o cancelamento do contrato, naturalmente, a repetição de indébito em consequência e a condenação em danos morais, né? E, à luz do que fora trazido no processo e que foi bem examinado, né, por este relator, de fato, se confirmam os fundamentos adotados pelo juiz de primeiro grau, né? A sentença ela não merece nenhum tipo de reproche ou de reparo, e eu estou, portanto, conhecendo e dando parcial provimento ao apelo do banco apenas para restringir a devolução dessas parcelas à observância da prescrição, né, quinquenal, né? Ou seja, ela percebe-se que, no caso aqui, há prescrição parcial, devendo ser restituídas parcelas limitadas de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Conforme extrato do INSS juntado pela parte atora, o contrato foi excluído pelo banco em 15 de fevereiro de 2018, data que não houve mais descontos no benefício previdenciário. Portanto, houve a prescrição parcial das parcelas atingidas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Isso é maio de 2014 a maio de 2016 do contrato, eu cito o número aqui. Então, senhor julgador, sem mais demora, eu estou mantendo a sentença, né, inalterada em quase todos os seus termos, apenas modificando com relação a essa questão do reconhecimento da prescrição quinquenal, né? Então, resumindo, eu estou conhecendo o recurso de apelação do banco para dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a prescrição parcial das parcelas atingidas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento, mantendo inalterada a
a decisão em todos os demais termos. É como eu voto, senhores julgadores. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. Recurso conhecido e dado parcial ao provimento, sustento o voto do relator. O seguinte, doutora Natália. Processo número 4 da pauta, 0800-154-37-2022-818-0066, apelações cíveis. Origem, Pio Nono, vara única. Apelante apelado, Raimundo Neres de Amorim. Advogado, Igor Newton Pereira Alves. Apelado apelante, Banco Bradesco S.A. Advogada Larissa Santos Serrossi. Relator, desembargador Ricardo Gentil Lali Dantas. Com sustentação oral pela doutora Manuela Julião, representando o Banco Bradesco. Claro, desembargador Ricardo Gentil, para alguma manifestação. Desembargador Ricardo. Não, senhor presidente, o relatório está disponibilizado e pode conceder a palavra à nobre advogada. Eu concedo a palavra à doutora Manuela Santos para a sustentação oral. 15 minutos. Obrigada, Excelência. Renovo meus cumprimentos aos nobres jogadores desta Câmara Civil, os eventuários da Justiça e demais presentes nesta sessão. Excelências, esse processo, ele trata de uma reclamação que foi formulada pela parte recorrida, onde afirma em sua petição inicial que se dirigiu ao banco que para a abertura de conta corrente para recebimento do benefício, que assinou os contratos de forma inconsciente e nesse ato da contratação teria assinado o contrato de cesta de serviços referentes às tarifas bancárias. Em sede de defesa, o banco recorrente esclareceu que não houve qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que a conta contratada pela parte recorrida é uma conta corrente. E no ato da contratação, a parte recorrida optou por aderir às cestas de serviços. Essa cesta de serviços, ela corresponde a uma taxa que é paga, né, pelo correntista em razão dos serviços que são disponibilizados em sua conta corrente. Ainda assim, o juiz de primeiro grau, ele condenou o banco a declarar inexistente o débito reclamado nesta ação, na restituição em dobro dos valores descontados. Ocorre que, excelências, como fora amplamente demonstrado, a parte recorrida, ela contratou a cesta de serviços. Ela, inicialmente, vamos retomar, né? Inicialmente, a parte recorrida contratou uma conta corrente. Ao contratar a conta corrente, ela contratou a cesta de serviços. E em que pese essa alegação da parte recorrida de que teria assinado o contrato de maneira inconsciente, o que se observa nos extratos anexados aos autos disso é que ele usufrui da sua conta de forma consciente, à medida em que realiza saques, à medida em que utiliza os serviços disponibilizados, tais como os cartão de crédito, título de capitalização e toda a sua movimentação financeira corriqueira, ela demonstra que não houve
essa assinatura de forma inconsciente, como alegado na sua petição inicial. Ainda, excelências, observa-se que, além dos extratos que demonstram o tipo de corrente que foi contratado, o tipo de conta que foi contratado e o tipo de movimentações financeiras realizadas pela parte recorrida, foi anexado também aos autos o contrato devidamente assinado. Assim, não há que se falar em cobrança indevida, não há que se falar em má-fé do banco nos descontos, que justifique a condenação da repetição do indébito, como foi fundamentado e arbitrado na sentença de primeira instância. E sendo assim, excelências, é que o banco ele requer que seu recurso ele seja conhecido e totalmente provido para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. E acaso não seja este o entendimento de vossas excelências, o banco requer que a restituição ela se dê de forma simples. É o que se requer. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Obrigado, doutora Manuela Santos. Retorno os autos ao desembargador Ricardo Gentil para o seu voto. Boa noite, senhores julgadores, doutora procuradora, doutora advogada. Como eu já disse, o relatório está disponibilizado, eu conheço do presente recurso ante o preenchimento dos seus requisitos. Com relação ao mérito da questão, eu começo sempre, como soe acontecer, analisando a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e a questão da hipervulnerabilidade da parte. E aqui não é diferente. Portanto, peço permissão para saltar essa parte do meu voto. Devidamente reconhecidas as premissas da incidência das normas de proteção do consumidor, da vulnerabilidade como fundamento de sua aplicação e da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e de precária escolaridade, impede observar que cabia ao banco a demonstração de que, de fato, o negócio jurídico firmado entre as partes se revestia de legalidade. Entretanto, de tal ônus não se desincumbiu a contento. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 3732 do CPC, posto que não comprovou que, de fato, a parte autora contratou os serviços cobrados. Neste contexto, devo observar que não restou provado nos autos a contratação regular do pacote de serviços então contestado, o que, ao meu ver, implica necessariamente na sua anulação e devolução em dobro dos valores pagos, tal como pleiteado, como bem fez o douto juiz singular. Não houve apresentação do contrato devidamente assinado pela parte autora, não havendo nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dele. Ademais, o banco recorrente não contestou as alegações de cobrança das taxas indicadas na exordial, reconhecendo que realizou as cobranças pelo pacote de serviços. Caracterizada a nulidade do contrato, conclui-se que os descontos foram realizados à míngua de lastro jurídico, impondo-lhe uma arbitrária redução, fato gerador de angústia e sofrimento, mormente por se tratar de pessoa que percebe parca remuneração absolutamente condizente, como se diz, com o mínimo necessário para uma existência digna. Resta, assim, inequívoco que os abusivos descontos perpetrados na remuneração da parte apelada caracterizaram a ofensa à sua integridade moral, extrapolando em muito a esfera do mero de sabor inerente às agruras do cotidiano e acabando por torná-lo cativo de uma situação de verdadeira incerteza quanto à sua própria subsistência. Destaque-se a desnecessidade de prova da ocorrência do dano moral, por quanto tratasse de dano in re ipsa, sendo, pois, suficiente a comprovação da ocorrência do seu fato gerador, qual seja o ato dissonante do ordenamento jurídico materializado nos descontos indevidos,
sobre a responsabilidade do banco. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor claramente estatui, nos termos a serem transcritos, que trata-se de responsabilidade objetiva. E peço permissão para não fazer a leitura do dispositivo. Demonstrada a ilegitimidade dos descontos, decotes oriundos da conduta negligente do banco apelante, que não cuidou em obter o real consentimento do apelado, e dada a inexistência de engano justificável para tal atuação, cabível a restituição em dobro. Assim, esclarece o artigo 42 do CDC, peço também permissão para não fazer a leitura. Não é outro entendimento adotado por este Tribunal de Justiça. Trago aqui essa ementa da lavra do eminente desembargador Dr. José James Gomes Pereira, desembargador José James Gomes Pereira. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, em alinhamento à jurisprudência dessa terceira Câmara Especializada Cível, diante de tais situações, eu estou fixando aqui os danos morais, né, em R$5.000. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial da apelação para reformar a sentença e condenar os bancos em danos morais de R$5.000, corrigido pela taxa Selic, a contar do arbitramento, né, judicial, Código Civil, artigo 406, tema repetitivo 176, e pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo banco, mantendo-se os demais termos dispositivos da sentença. Como eu voto, senhor julgador? Acompanho Vossa Excelência, desembargador Aguilar. Também acompanho, presidente. Ambos recursos conhecidos e provido da parte apelante Raimundo Nery de Amorim e provido do Banco Bradesco, né? Nos termos do voto do relator. Obrigada, excelências. Bom dia e bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Vamos agora, doutora Natália, ao item 8, né? 8º. Isso. Processo número 8 da pauta 0800-700-04-2021, 818-0042, apelações cíveis, origem Bom Jesus, segunda vara, apelante Banco do Brasil S.A., advogados Wilson Salles Belchior, apelante Brasil Seg, Companhia de Seguros, advogados Pedro Paulo Rores e outros, apelada Isabel Pereira de Santana Piauilino, advogado Leandro Macedo Piauilino, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, com sustentação oral pelo doutor Pedro Rores, representando a parte apelante Brasil Seg. A palavra do desembargador Agrimar para alguma manifestação. Sem manifestação, presidente, pode prosseguir com a sustentação oral. Relator no sistema, com a palavra do doutor Pedro Paulo, né? Bom dia, excelências. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, vossas excelências, o nobre membro do Ministério Público e os demais colegas advogados presentes nesta sessão de julgamento. Bom, trata-se de processo ajuizado pela senhora Isabel, em face da Brasil Seg Companhia de Seguros do Banco do Brasil, por meio do qual a autora, ora apelada, pleiteia a extirpação dos reajustes etários implementados a partir dos seus 60 anos de idade. Para tanto, a autora sustenta a equivocada premissa de que seriam aplicáveis, por analogia, a lei dos planos de saúde aos contratos de seguro de vida em grupo. Na sentença, o meritíssimo juiz Vacó julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a abusividade dos reajustes etários, determinando-se que fossem aplicados os percentuais previstos na tabela da ANS, bem como a devolução dos valores que foram pagos em função da incidência desses reajustes, observado o prazo prescricional trienal. Nós apelamos contra essa sentença, entendemos que ela deve ser fortemente reformada para o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, uma vez que o Colégio Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a impossibilidade de aplicação por analogia da lei dos planos de saúde aos contratos de seguro de vida em grupo. Naquela oportunidade, foi feita expressamente a diferenciação entre os dois tipos contratuais, de modo que eles não se confundem. Além disso, quanto à rigidez dos reajustes etários em contrato de seguro de vida em grupo, o Conselho Superior do Tribunal de Justiça também sedimentou a sua rigidez, de modo que não há qualquer ilicitude na previsão de tais reajustes no caso dos autos. Além de evidenciada a inaplicabilidade da lei dos planos de saúde ao caso dos autos e a rigidez dos reajustes propriamente ditos, também está prescrita a pretensão da segurada voltada à extirpação de tais reajustes. Conforme sedimentado também recentemente pelo STJ em incidente de assunção de competência, é aplicável o prazo prescricional ano às pretensões envolvendo segurado e seguradora. Tendo em vista que, no caso dos autos, a segurada foi devidamente informada sobre a incidência de tais reajustes do ano de 2002, é evidente que a sua pretensão já estava prescrita quando o julgamento do processo. Mais do que isso, no caso dos autos, a autora expressamente assinou o aviso de recebimento em 2002, da notificação da não renovação da pólice 40 e da possibilidade de adesão ao seguro VGE. Naquela oportunidade, ela foi expressamente informada da incidência dos reajustes etários e também assinou expressamente o termo de confirmação de adesão ao seguro vida grupo especial, de modo que é inequívoco que naquela oportunidade ela teve plena ciência de que aqueles reajustes etários seriam implementados na sua proposta. Em caráter subsidiário, a seguradora pede também que seja aplicado ao menos o prazo prescricional ano a pretensão da autora ao recálculo dos valores dos prêmios. Se entender que se trata de uma relação de trato sucessivo e, portanto, não estaria prescrito o fundo de direito, é evidente que, ao menos os reajustes etários implementados no ano anterior ao ajuizamento do processo devem ficar limitados à condenação. Diferentemente do que declarou o meritíssimo juiz Lacó, não deve ser aplicado o prazo prescricional trienal à pretensão da segurada de recebimento de valores. Como dito há pouco, o STJ sedimentou em incidente de assunção de competência que se aplica o prazo prescricional ano e não trienal a essa pretensão de recebimento de valores. Então, em caráter subsidiário, pede-se ao menos que essa condenação da seguradora de devolução de valores esteja delimitada ao prazo ano e não trienal. Essas são as razões pelas quais a seguradora entende que deve ser dado integral provimento à sua apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelada, uma vez que o STJ sedimentou a impossibilidade de aplicação por analogia da lei dos planos de saúde aos contratos de seguro de vida em grupo, assentou também a rigidez da previsão de tais reajustes nessa espécie contratual objeto do processo, e também assentou a aplicação do prazo prescricional ano à pretensão da segurada envolvendo a seguradora. São esses motivos pelos quais nós entendemos que a apelação deve ser conhecida e provida. Muito obrigado. Retorno a palavra do desembargador Aguimar para o seu voto. Tem sustentação oral da parte oposta, não, presidente? Tem, Não doutora teremos. Ana? Não teremos. Ah, tá. São duas apelações aqui. Do banco e do Brasil E- Sec. Isso, 2 apelantes. Pronto. Então, vamos ao voto. Não, senhor presidente. Conheço dos presentes recursos, considerando a tempestividade, né, e os demais requisitos. No mérito, conforme relatado, os apelantes alegam, em síntese, que o reajuste do prêmio pautado na faixa etária da apelada é todo como legal, pela jurisprudência pátria, tendo em vista se basear em complexos cálculos atuariais que visam manter a viabilização da prestação do serviço de seguro de vida a todos os segurados. Com efeito, entre aspas, segundo a jurisprudência do STJ, inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo,
Eventual abusividade, no entanto, deve ser apreciada em concreto à luz dos reajustes efetivamente praticados. Trago aqui o precedente, fecho aspas, e cito aqui o precedente, que é um agravo em recurso especial, 1331-730, de origem de São Paulo, ministro Marcos Beluzzi. Em caso consoante, se depreende do histórico dos prêmios pagos pela apelada, que estende de janeiro de 2008 março de 2020 a março de 2021, constato que durante os primeiros anos, período ao qual a recorrida já possuía mais de 75 anos de idade, os reajustes eram realizados em cerca de 28% a 30%. E cito aqui essa escala cronológica. 2011 a 2012, o valor inicial era 186,71, o valor reajustado passou a ser 221,68. De 2012 a 2013, o valor inicial era 221,68, o valor reajustado passou a ser 275,45. 2013 a 2014, o valor inicial era 275,45, o valor reajustado passou a ser 339,92. 2014 a 2015, o valor inicial era 339,92, com reajuste passou a ser 403,20. 2016, o valor inicial era R$ 403,20, o valor reajustado passou a ser R$ 517,32. 2016 a 2017, o valor inicial era R$ 517,32, com o reajuste passou a ser R$ 517,32, ou seja, manteve o valor. Todavia, no reajuste do ano de 2021, o valor do prêmio saiu de R$ 1.099,60 para R$ 1.651,68, um aumento substancial de 50,21% em apenas um ano, em total desproporcionalidade em relação aos reajustes anteriores, o que configura, por consequência, a abusividade do reajuste. No caso subexame, os apelantes suscitam que tal reajuste ocorreu de acordo com os cálculos atuariais responsáveis, que visam uma simples correção do valor pago, porém não junta aos autos os referidos cálculos. Ademais, por mais que o contrato em questão seja de seguro de vida e não o plano de saúde, entendo que os parâmetros emitidos pela ANS para reajuste com base na faixa etária são aplicáveis analogicamente ao caso em epígrafe. Logo, entendo que os apelantes não lograram êxito em desconstituir os fundamentos da sentença apelada, razão pela qual a medida que se impõe é a negativa do provimento ao recurso. À vista disso, eu conheço da apelação e comento, e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. Majoro, por fim, os honorários sucumbenciais na monta de 15% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Como voto, senhor presidente? Desembargador Ricardo. Senhor presidente, eu queria ouvir aí do eminente relator qual a posição dele com relação à prescrição. Acho que eu ouvi o advogado aí sustentar, né, a incidência da prescrição, não só quanto ao fundo de direito, quanto à devolução das parcelas. Eu pergunto ao nobre relator, essa matéria fora discutida no recurso? No voto, o voto não contemplou, embaixador Ricardo. Eu estou olhando aqui o relatório para ver se a sentença tratou desse aspecto. Pela ordem, excelências, apenas para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, a sentença reconheceu a aplicação do prazo prescricional trienal à pretensão de recebimento de valores. E, por meio da nossa apelação em caráter subsidiário, nós pedimos que fosse aplicado o prazo prescricional de 1 ano. De fato, eu estou vendo aqui a condenação solidária, a partir de maio de 2018, prescrição trienal, com acréscimo de juros de mora.
O problema é que esse tema foi arguído na inicial do recurso, doutor, tem porque, pelo relatório, eu não consigo ver as suas razões. Estou vendo aqui as alegações do banco, você não poderia inovar agora em sustentação oral. Se bem que é a questão para mim de ordem pública, né? Presidente, eu acho que o mais aconselhável é que eu adie o julgamento para a próxima sessão para me analisar direito essa questão. Ainda assim, Excelência, apenas pela ordem novamente, nós suscitamos esse pedido no item número 6, no capítulo subsidiário da nossa apelação. Então, não se trataria de uma inovação. Essa questão, de fato, foi levada no recurso. Eu analiso trazendo novamente o processo na próxima pauta. Fica adiado, então, para a próxima pauta, senhor presidente. Então, fica adiado. A próxima sessão. Próxima quarta, doutor Pedro. O senhor já pode falar comigo próxima semana, na terça-feira, que eu envio o link para o senhor. Tudo bem, Excelências. Muito obrigado e um excelente dia de trabalho. A próxima, doutor Pedro. Agora vamos ao 9º, né, doutora Natália? Isso. Processo número 9 da pauta, 0800-139-98-2023-818-0077, apelação cível, origem Uruçuí, vara única, apelante Banco Itaú S.A., advogado Nelson Monteiro de Carvalho Neto, apelada Rosa Maria Soares de Souza, advogado Valdemar Justo Rodrigues de Melo Júnior, relator desembargador Ricardo Gentilolálio Dantas, com sustentação oral pelo doutor Marlon Sanches, representando a parte apelante. Advogado Ricardo. Não, senhor presidente, havendo sustentação, eu peço a Vossa Excelência que conceda a palavra ao ilustre advogado. Eu concedo a palavra ao doutor Marlon Santos, pelo tempo regulamentar. Ok, Excelência, primeiramente, bom dia a todos. Dentro dessa Câmara tão especializada já frequentei algumas vezes. Vou ser muito objetivo, Excelência, uma vez que é uma matéria recorrente, inclusive já julgada hoje nessa sessão 2 vezes, em relação a uma outra instituição brasileira, caso de empréstimo consignado. Eu só vou trazer 2 pontos que diferenciam esse caso dos outros, hoje já julgados, de que não houve o acolhimento de uma alegação, a existência de outras 3 ações discutindo sobre esse mesmo contrato na sentença. Nós trouxemos desde a fase de conhecimento a identificação, número e todo o objeto que foi discutido nessas outras 3 ações, inclusive uma ainda não consta julgamento dela. E um outro ponto, Excelência, muito importante, que a parte autora, o que se verifica, que é uma alegação comum em relação a empréstimos consignados, nessas diversas, inúmeras ações, inclusive gerou até o IRDR em várias UFs, o não reconhecimento de uma contratação. E nós trouxemos não só a data de contratação, o valor, toda a forma de contratação, como avançamos também para o benefício econômico, com a utilização, não só o recebimento do valor, assim como com a utilização do valor. Ficou demonstrado que a parte autora sacou esse dinheiro, se beneficiando exclusivamente, afastando com isso a tese de fraude que é trazida desde a fase inicial. Não há nos autos qualquer demonstração de tentativa de devolução ou mesmo questionamento administrativo destas parcelas. O que há é uma utilização indevida de um documento fornecido provavelmente pelo INSS, salvo o melhor juízo, de outros contratos, tentando demonstrar ao juízo a existência de outros contratos, inclusive justificando com isso
a distribuição de outras iniciais, mas como esclarecido em fase de conhecimento, em nossa defesa, na verdade, se trata de apenas um contrato de consignado, porém, com várias averbações, uma vez que, comumente, a parte autora perdia sua margem consignável, o que obrigava o INSS a reaverbar aquele contrato e dando continuidade aos descontos. Então, por essas características é que pugnamos pela improcedência dos pedidos ou pelo afastamento da quantia de danos morais a que fomos imputados, dado uma ausência de repercussão danosa e uma postura de inércia da parte autora quanto da relação quanto da tentativa administrativa de resolver o problema antes do ajuizamento da ação. Obrigado. Seu microfone, desembargador Fernando. Vou perguntar se tem sustentação oral da parte apelada. Não, não teremos. Então, a palavra do desembargador Ricardo para o seu voto. Não, senhor presidente, é mais um feito relativo a consignado. E, como sempre, aplica-se ao caso as regras do CDC e eu passo direto à análise, né, do cerne da questão. Compulsão dos autos, verifico que não existe comprovação da relação contratual entabulada entre as partes, uma vez que o apelante não trouxe instrumento contratual apto a subsidiar suas alegações. Observa-se igualmente que o recorrente não juntou nenhum comprovante de transferência do valor supostamente contratado. A propósito, cito aqui a súmula 18, né, deste Tribunal de Justiça. O banco, através do seu sistema de segurança e trâmites administrativos, tem ou deveria ter condições de demonstrar de maneira inequívoca a existência e a regularidade da contratação, bem como a disponibilização dos valores avançados. Como na presente demanda não se desincumbiu desse ônus, deve ser reconhecida a ausência da relação jurídica válida entre as partes. Então, nós temos... Isso aqui é pacífico no nosso tribunal. Trago aqui em arrimo o que eu acabo de falar, né, julgados da relatoria do desembargador Otto Mário e do desembargador Fernando de Carvalho Mendes. Outro sim, no que toca à litispendência, a instituição financeira não comprovou com clareza sua afirmação de que os processos por ela aduzidos se refeririam ao mesmo contrato. Do que se observa, os números dos contratos impugnados em cada processo terminam em dígitos diversos, foram incluídos em datas diferentes e correspondem a valores também diferentes. Ademais, causa estranheza que um contrato supostamente firmado em 2017 venha sendo excluído e reaverbado sucessivamente, em virtude da alegada ausência de margem consignável. Uma vez averbada uma contratação, sua margem fica reservada, de modo que futuros contratos poderão não ser incluídos em razão da falta de margem, mas a margem do contrato já existente não sofre interferência. Desse modo, ausentes o contrato de empréstimo e o documento bilateral que demonstre a realização do depósito do valor contratado, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica impugnada, tal como assentado na sentença. Aí eu discuto aqui a questão da repetição em dobro, né, nos termos do artigo 42 do CDC, cito aqui para reconhecer que assim deve acontecer, né, e que os valores devem ser devolvidos em dobro, que foram, né, ilegalmente descontados, e que deverão englobar juros de mora a partir da data do prejuízo. Também me refiro aqui aos danos morais,
né, alinhando, reconhecendo aqui a incidência dos danos morais e alinhando ao entendimento desta terceira Câmara. Desse modo, senhores julgadores, eu conheço e nego o provimento ao recurso interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., reformando a sentença monocrática apenas para determinar que o juro de mora da repetição do indébito e dos danos morais deverão incidir desde a data do evento danoso. É como eu voto, senhor julgador. Acompanhe Vossa Excelência, desembargador Agrimar. Também acompanho, senhor presidente. O recurso conhecido e negado provimento nos termos do voto do relator. Excelência, muito obrigado. Excelente sessão a todos. Então, vamos lá para o início da pauta, o número 2, né? Isso, processo número 2 da pauta 0800 422 35 2018 818 0033, apelação civil, origem Piripiri, terceira vara, apelante Francisca das Chagas Cardoso Cruz, advogadas Ana Pierina Cunha Souza, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogado Wilson Salles Belchior, relator e desembargador Ricardo Gentilolálio Dantas, sem sustentação oral. O relator no sistema, a palavra do desembargador Ricardo Gentil para o seu voto. Pois não, senhor presidente, desembargador Agrimar, doutora procuradora. Conforme relatado, requer a parte recorrente a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão de suposto abandono da causa decorrente da ausência de manifestação para indicar a conta corrente da parte autora, diante do pagamento espontâneo pelo Banco Itaú dos valores reconhecidos como devidos diante da sentença, acolhendo Acho que a internet do desembargador Aí, falhou um pouquinho. Vamos ver se ele retorna. Opa, voltamos. Pronto, ok. Muito bem, retomando aqui. O advogado da autora juntou o contrato datado de 2013, autorizando honorários do percentual de 30% do proveito econômico eventualmente obtido pela patrocinada. É disso que, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo juiz, a hipótese de extinção do processo por abandono da causa com fulcro no inciso 3º do artigo 485 do CPC. Aí eu descrevi. No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito, sem análise de mérito com fundamento deste artigo, deve ser precedida da intimação pertual da parte autora, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário da Justiça Eletrônica, nos termos do artigo 272, caput, parágrafo 2º do diploma processual, o qual assim dispõe, e descrevo aqui. Portanto, percebe-se que o juiz Acó cumpriu parcialmente o preceito normativo, pois intimou pessoalmente a parte autora, entretanto, a intimação, conforme colacionado nas próprias contrarrazões, fora feita em nome do patrono antigo, né, Dr. Valdemiro Soares Costa, OAB Ceará, número 14.458. Portanto, a sentença deve ser anulada, para que seja sanado o vício de procedimento. Ante o exposto, conheça e dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por vício de procedimento e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para seu regular processamento. É meu voto, senhor vereador. acompanhe Vossa Excelência, desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. Então, recurso conhecido e dado provimento nos termos do voto do relator. Terceira, doutora Maclara.
Processo número 3 da pauta 075, 230102, 2023, 818.0000, tutela cautelar antecedente. Origem Teresina, oitava vara civil, requerente Letícia Oliveira dos Santos Prado, advogada Poliana Silva Sanches, requerido Instituto de Ensino Superior do Piauí, advogado Emerson Lopes dos Santos, relator e desembargador Ricardo Gentilólio Dantas, sem sustentação oral. Palavra do desembargador Ricardo Gentil, com seu voto. Pois não, senhores julgadores, doutora procuradora, trata-se aqui daqueles feitos de pedido de matrícula, né, com base em problema de saúde da parte, né? E fora concedida inicialmente uma liminar aqui, e com relação ao mérito, né, eu estou aqui acompanhando o parecer ministerial aqui, em que, em razão do feito, né, e para proteção da parte, ao mesmo tempo sem sacrificar o seu direito à educação, e além do mais, considerando aqui o tempo já decorrido, né, já data de mais de 4 anos, que ela foi autorizada a sua transferência, que ela está cursando aqui na Uninovafap, né? Eu acho que a reversão da medida, entendo assim, né? Eu entendo que seria extremamente prejudicial, né, à saúde física e à saúde educacional da parte. Assim sendo, senhores julgadores, eu estou em consonância com o parecer ministerial, julgando procedente o pedido para deferir a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar e, por consequência, suspender os efeitos da sentença proferida na ação de obrigação de fazer, autorizando a parte autora a permanecer com o curso de medicina na Uninovafap, mediante a contraprestação devida. É como eu voto, senhores julgadores. Tendo em vista o fato consumado, já decorrido mais de 4 anos do curso de medicina, eu vou acompanhar Vossa Senhoria Agrimar. Também acompanho, presidente. O recurso, ou a tutela julgado procedente, né, nos termos do voto do relator. Agora vamos para o quinto, que sou eu. Processo número 5 da pauta 080 1502 54 2022 818.0078, apelação civil, origem Valença do Piauí, segunda vara, apelante Lourival Alves de Souza, advogados Luiz Roberto Moura de Carvalho Brandão, apelado Banco Bradesco S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, relator e desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, sem sustentação oral. É uma apelação, depois pelo Lourival de Souza, e faz a sentença proferida pelo juiz da segunda vara da comarca de Valença, nos autos da ação de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e danos morais, movido pelo apelante em desfavor do Banco Bradesco. O magistrado, em primeiro grau, reconheceu a prescrição do direito alegado pela parte autora e julgou improcedente os pedidos da inicial, no momento em que extinguiu o processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Não houve aqui o parecer do Ministério Público, foi dado visto, mas alegando não haver interesse. Eu estou conhecendo o recurso, pois preenchido os pressupostos e sua admissibilidade, e há uma prejudicial de mérito, a prescrição. Então, vamos aqui. Discuta o presente recurso ocorrente da prescrição do direito do autor para apelante e demandar em juízo, objetivando a declaração de inexistente relação contratual, bem como a condenação do réu apelado à repetição do indébito e indenização por danos morais, tendo em vista a ocorrência de descontos indevidos na conta do seu benefício previdenciário, oriundo do contrato de empréstimo consignado, tem aqui o número, em seu nome, sem a sua anuência, no valor de R$ 2.500.
O magistrado de primeiro grau reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, tendo visto o transcurso do prazo quinquenal entre o primeiro desconto, janeiro de 2017, e a data do ajuizamento da ação, março de 2022. Aqui eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 17 diz o quê? Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 2 deste capítulo, iniciando a contar do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Analisando o documento acostado aos autos, em especial o histórico de consignações, está aqui no ID, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado, tem aqui o seu número, verifica-se que o último desconto da parcela relativa ao negócio jurídico, no importe de R$ 108,14, ocorreu em dezembro de 2019. A petição inicial foi recebida em juízo no dia 7 de março de 2022, ou seja, dentro do prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, eu estou lançando aqui várias emendas de julgados, peço vendo a você para não fazer leitura e estou rejeitando essa prejudicial de emenda. Para votar, senhor presidente? É, sim. Pois não, eu acompanho Vossa Excelência. Mediante os argumentos pedidos, desembargador Agrimar. Pois não, presidente. Sobre a prescrição alegada aqui. Acompanho Vossa Excelência. Diante dos argumentos expendidos, restou comprovado que a pretensão do autor apelante não foi alcançada pela prescrição quinquenal. Vou ressaltar o não cabimento da aplicação da teoria da causa madura ao caso em comento, nos votos do artigo 1013, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, a vez que o processo não está em condições de imediato julgamento, porque não fora formalizada a relação processual, devendo o feito ser devidamente instruído em observância ao devido processo legal. Por outro lado, verifica-se que o magistrado da COP condenou a parte autora em honorários advocatícios. Contudo, conforme argumentado, não houve a formalização do contraditório na origem, sendo, pois, incabível a referida condenação, devendo a sentença ser corrigida neste ponto, visto que trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Diante do exposto, pela da apelação, foi preenchido os pressupostos da sua admissibilidade para dar provimento, reformando a sentença para afastar a prescrição, devendo os autos retornar à vara de origem, que é a valência, para o regular processamento do feito, em observância ao devido processo legal. É o meu voto, eminente desembargador. Acompanho, Ricardo. Vossa Excelência. Acompanho. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. O recurso conhecido e dado provimento nos termos do voto relator. Vamos ver o próximo. Processo número 6 da pauta 080 174368 2021 8180076, apelação civil, origem União, vara única, apelante Fábio Oliveira Cunha, advogados Fernando Ítalo Sá Varanda, apelado Banco do Brasil S.A., advogada Karina de Almeida Batistucci, relator desembargador Fernando Lopes Silva Neto, sem sustentação oral. Vamos aqui no voto. Não tem preliminar, vamos ao mérito. Discuta o presente recurso a suporte a ocorrência de venda casada quando a realização do contrato de empréstimo, aqui o número, em nome do apelante, no importe de R$ 44.252,64, com desconto de parcela mensais de R$ 1.019,26 a ser descontado diretamente na folha de pagamento do recorrente. O autor alega na petição inicial que, percebendo a imensa onerosidade do empréstimo em questão, se dirigiu ao banco réu em 1 de julho de 2021 e solicitou um extrato detalhado nos descontos ligados ao citado empréstimo, no momento em que verificou a presença de um desconto no total de R$ 5.353,01.
referente a um seguro denominado seguro BB, crédito protegido, e sequer foi mencionado ao consumidor no momento de contratação do empréstimo. Aqui estou aplicando o Código de Defesa do Consumidor e vamos à frente. Por se tratar de relação consumerista, a lei comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, para ter do que dispõe o artigo 6º, inciso 8º, do citado Código de Defesa do Consumidor. Como é sabido, o seguro prestamista visa garantir o pagamento de prestações ou a quitação integral do saldo devedor em contrato firmado pelo segurado, nos casos de morte, validez permanente, validez temporária e desemprego, configurando, portanto, uma efetiva proteção financeira tanto para o segurado quanto para as instituições que vendem a crédito. No caso interno, verifica-se que o contrato acostado aos autos encontra-se devidamente assinado pelo apelante, aqui em 2 ideias, não podendo assim prosperar a alegação de que desconhece os termos da contratação, tampouco que houve omissão e falta de clareza quanto às informações sobre o seguro contratado. A cobrança, inclusive, estava prevista no contrato firmado entre as partes, que foi efetuado através de autoatendimento. Assim, o autor estava ciente das disposições constantes nas cláusulas e aceitou o contrato em encomenda, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos. Tem aqui no ID. Desta forma, apreciando a situação fato, que documento acostado pelas partes, entende que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pelo réu, uma vez que estou comprovado nos autos que a parte autor teve ciência da contratação, não restando caracterizada a venda casada, pois o apelante não demonstra que houve a obrigatoriedade da contratação para obtenção do empréstimo. Trago aqui emendas de julgados, aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição do seguro prestamista, e que não restou demonstrado no caso sob análise. Trago aqui outro também do Tribunal do Paraná, relatora aqui a doutora desembargadora Cristiano Santos Leite, julgamento do dia 4 de maio de 2021, quarta Câmara, Silva. Trago aqui em destaque. Alegação de venda casada, seguro prestamista, não acolhimento. Recurso especial, 1.639.320, São Paulo. Proposta de adesão devidamente assinada. Todas as informações contidas de forma expressa. Ausente demonstração de indício de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Outro item. Proposta de adesão devidamente assinada. Todas as informações contidas de forma expressa. Ausente demonstração de indício de obrigatoriedade da contratação do seguro. Destaque a contratação do seguro prestamista vinculada à obrigação decorrente ao empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas referidas ao empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo assim livre manifestação de vontade do autor recorrente, não há que se falar em venda casada, nem existência de ilegalidade, tampouco em direito à restituição do valor pago, sequer sua forma simples, muito menos indenizado por dano moral. Então, diante do exposto, com da apelação, foi preenchido os pressupostos de sua admissibilidade para, no mérito, negar o provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. E desde majorar os honorários advocatícios nessa fase recursal, tendo em vista que, no caso, não houve condenação em honorário advocatício pelo juízo de origem. É meu voto, eminentes desembargadores. Desembargador Ricardo. Já acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. O recurso conhecido, negado provimento, nos termos do voto do relator. O quinto foi, doutora Natália? Agora é o sexto também mesmo. Foi o sexto, agora é o sétimo. Ah, foi o sexto, né? Processo número 7 da pauta 080-1238-40-2022, 818-0077, apelação civil. Origem, Uruçuí, vara única. Apelante, Fagner P. Lemos, LTDA. Advogado, Richardson Menezes Pimentel.
apelado Banco Bradesco Financiamento S.A., advogada Karina de Almeida Batistucci, relator e desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, sem sustentação oral. Obrigado, doutor Natália. Aqui é uma apelação possível, interposta por Fagner P. Lemos, Ireli, conformado com a sentença proferindo usar da ação de revisão de cláusulas contratuais, acumulado com consignação em pagamento, com pedido de tutela de urgência, tendo juiz acordo, julgado de processo sem resolução do mérito, com base no artigo 290 e 485, inciso 4 do CPC. Hoje, recurso recebido, em segundo grau, nos efeitos devolutivos, suspensivo. Preenche os pressupostos da sua admissibilidade e estou aqui suscitando a preliminar e ofício que é a nulidade da sentença. E surge o apelante contra a sentença que extinguiu o processo em resolução do mérito com base nos artigos 290 e 485, 2 do 4 do CPC, ante o descumprimento do despacho, que determinou a intimação da parte autora apelante para emendar inicial, no sentido de oportunizar a parte prazo de 15 dias para comprovar a alegada hipossuficiência, apresentando os documentos necessários devido à apreciação do pedido de gratuidade e ainda no mesmo prazo atribuir o correto valor da causa, levando em consideração o disposto nos artigos 292, inciso 2, 303, parágrafo 4, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. O compósito pode ser visto nos autos, após a intimação, a parte apelante apresentou manifestação, que é aqui o ID, restando a impossibilidade de pagar as custas, bem como colacionando documento para comprovar a situação de hipossuficiência financeira da empresa no tocante à determinação da correção do valor da causa, alegou que não fez em razão do banco apelado, mesmo após a solicitação do apelante, não forneceu o contrato de alienação fiduciária para extrair dele o real valor da causa. Contudo, analisando a documentação, o magistrado de piso proferiu a sentença recorrida, concluindo que os documentos não denotam inaptidão financeira, fecha aspas, ressaltando o fato do apelante ser proprietário de diversos veículos, segundo informações colhidas em banco público. Cita aqui os veículos com suas placas, marcas, são 3 veículos ao todo. O mais velho é de 2008 e o mais novo de 2020. Com isso, o juiz de primeiro grau exarou a sentença, deferindo a inicial, extinguindo o processo e a resolução do mérito. Com efeito, quando a parte interessada requer o benefício da justiça gratuita, o magistrado, antes de denegar o pedido, deve oportunizar prazo para apresentação de documento hábil a corroborar a alegação de que não se encontra em condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família, no caso, não a família, mas a empresa. Diz o artigo 99. Aí transcrevo aqui o artigo 99 do Código de Processo Civil, peço para não fazer leitura, dado conhecimento de todos. E sigo. No presente caso, verifica-se que o magistrado de piso indeferiu o pedido de justiça gratuita na própria sentença, sem oportunizar o agravante no pagamento das custas, ou mesmo de interpor recurso cabível, em face da decisão de indeferimento do referido pedido. E, nesse sentido, trago aqui, emenda de julgado do STJ, a parte que eu destaco aqui, no item 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça gratuita, observando o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma C, sob pena de nulidade da sentença, é o que ocorre. Dessa forma, não tendo sido oportunizada a parte do recolhimento das custas, ou mesmo de apresentar o recurso cabível em face da decisão negatória da justiça gratuita, resta demonstrada a situação de cerceamento de defesa, bem como afronta ao princípio da primazia do mérito. No mesmo sentido, segue a jurisprudência do STJ e dos demais tribunais. Faço o lançamento aqui do Tribunal de Justiça da Amazonas, o relator desembargador Aristóteles Lima, foi julgado em 2019, fevereiro de 2019. Também do Tribunal de Justiça de Rondônia e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Peço para fazer a leitura.
Nesse sentido, restando demonstrado nos autos que o pedido de justiça gratuita foi indeferido na própria sentença, sem oportunizar a parte a proceder com o pagamento das custas, ou ainda interpor recurso cabível, faz necessário a nulidade da sentença ante o cesseamento de defesa. A sentença recorrida revelou-se inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico, ferindo os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Com esse fundamento, impõe-se a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à vara de origem para o seu regular processamento. E assim estou conhecendo do recurso para, no método dado provimento, declarar a nulidade da sentença ante o manifesto cessamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem, e não houve manifestação do Ministério Público quanto que parecer. Houve manifestação dizendo dos interesses. É meu voto, eminente desembargador. Desembargador Ricardo. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Diante do vice-sanável, senhor presidente, eu também o acompanho. É um recurso conhecido e dado provimento nos termos do voto relator. Doutora Natália. Vamos agora. Esse foi o 7º, né? Isso, agora é o processo número 10. 8, 9 foi. E agora o 10. Desembargador Ricardo. Pode fazer o anúncio. Fazer o anúncio. Processo número 10 da pauta 000-5909-55, 2017-818-0000, apelação civil. Origem Teresina, 10ª Vara Civil. Apelantes RN da Rocha Júnior, Serviços Gráficos e Confecções Eireli e outro. Advogados Francisco Gomes Pierotti Júnior, Alberto Elias Edneto e outros. Apelado Banco do Brasil S.A., advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, relator desembargador Ricardo Gentil Lálio Dantas, sem sustentação oral. Com a palavra, eminente desembargador Ricardo Gentil. Pois não, senhor presidente. Eu vou pedir um minutinho aqui para eu conferir aqui o negócio desse voto, viu? Um minutinho do senhor juiz. À vontade. Enquanto o desembargador Ricardo está observando aí o seu voto, eu quero agradecer aqui o comparecimento dos alunos da Faculdade Uninassal, do curso de Direito. Tive essa informação agora. Então, peço minha desculpa por não ter cumprimentado logo no início. Senhor presidente. Foi, né? Senhor presidente,
Vai haver sustentação nesses 10, não? Tenta, Natália. Não. Não. Então, enquanto eu faço o ajuste aqui e tirar essa dúvida, vamos anunciar logo o 11 aí, e aí eu volto depois ao 10. Certo. Então, doutora Natália, Processo vamos ao número 11. Processo número 11 da pauta 076-2934-72, 2023, 818-0000, agravo de instrumento. Origem, Manuel Emídio, vara única. Agravante, Messias Rodrigues dos Santos. Advogado, Henriol Gomes Freitas. Agravado, Banco Bradesco Financiamentos S.A. Advogado, Antônio de Moraes Dourado Neto. Relator, desembargador Fernando Lopes e Silva Neto. Sem sustentação oral. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, impõe-se indeferimento da petição inicial se o autor não atender ao comando judicial ali previsto. Entretanto, somente é possível indeferimento, estando feito, sem julgamento do mérito, em se cuidando de falta relacionada com os requisitos de viabilidade da própria ação. No que concerne à determinação de procuração pública, em se tratando de pessoa analfabeta, esta Câmara entende ser desnecessário, uma vez que deve atender os requisitos do artigo 595 do Código Civil. Diz aqui, no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rolo e subscrito por duas testemunhas. Examinando os autos da ação originária, depreende-se que se trata de pessoa analfabeta, cuja procuração encontra a posição de digitar, assinatura a rolo e subscrito por duas testemunhas. A apreciar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, que é aqui o número, aqui de Ceará, trilha no sentido da desnecessidade do instrumento público quando há atuação de terceiro a rolo. É nesse sentido que figura aqui, tem um destaque. O item 3 dessa emenda. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como aquele que se encontra impossibilitado de ler e escrever. Item 4. Em regra, a forma de contratação no direito brasileiro é livre, não se exigindo a forma escrita para contrato de alienação de bens imóveis, salvo quando expressamente exigido por lei. O contrato de multa, do qual o contrato de multa consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. Lá no item 8 dessa emenda do julgamento do STJ, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Belize, isso foi em 15 de dezembro de 2020. E nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a insuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro, entre parênteses, a roubo ou por procuração pública, passa a ser fundamental para a manifestação daquilo do consentimento. Nono, a incidência do artigo 595 do Código Civil de 2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aquele impossibilitado de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida em lei. Transcrevo aqui também do nosso tribunal e sigo resumindo o voto. Diante do exposto, revogo a decisão por mim proferida, que no primeiro momento entendeu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, com do agravo do instrumento, pois preenchidos os pressupostos da sua admissibilidade, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de modificar a decisão agravada, determinando regular andamento do feito junto ao primeiro grau, sem a necessidade de apresentação de procuração pública. É o meu parecer, meu desembargador. Eu acompanho, Vossa Excelência, eu acompanho. Desembargador Aguilar. Senhor presidente, estando regular a contratação à luz do artigo 595, conforme vosso voto, eu acompanho. Então, recurso de agravo instrumento conhecido e dado provimento, considerando o voto do relator. Desembargador Ricardo, pode?
Pode ir em frente, eu aguardo aqui. Então, o que nós temos aqui é do desembargador Agrimar, 12º. A do Agrimar está a palavra. Esse 12º, desembargador Fernando, foi um pedido de Então, destaque do nós senhor. já sabemos o que é. Tá? Pronto. Posso fazer o pregão? Decidimos, né, desembargador Agrimar? Isso, Pode apregoar que eu estou pronto para proferir o voto. Certo. Processo número 12 da pauta 080-260514-2020-818-0031, apelação cível. Origem Parnaíba, primeira vara cível, apelante Antônio Levi Farias Borba, advogado Renê Felipe Menezes Martins Costa, apelado Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, advogado Emerson Lopes dos Santos, relator desembargador Agremar Rodrigues de Araújo, sem sustentação oral. Com a palavra, desembargador Agrimar. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, processo já bastante conhecido da nossa Câmara. Eu tinha um posicionamento antecedente, né? Trata-se da possibilidade de desconto de mensalidade em razão da pandemia, né? Todos sabemos que emergiu uma lei estadual que permitia esse desconto, que autorizava esse desconto, ou que impunha esse desconto, porém o Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional. Entretanto, o meu voto era adotando uma outra premissa, né? não confrontando com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas entendendo que havia um desequilíbrio contratual, né, em razão da superveniência da pandemia. Primeiro, porque a qualidade do ensino tem um declínio, considerando a impossibilidade de atividades presenciais, né? Então, isso trouxe, né, uma perda da qualidade e, portanto, carece de buscar um equilíbrio contratual em relação ao valor. Continuo com esse entendimento, porém, cedi ao princípio da colegialidade, né? Trago isso no meu voto, ressalvando o entendimento, porque nós já tivemos umas 2 ou 3 oportunidades de quórum ampliado em que eu fiquei vencido. Então, eu sei do princípio da colegialidade e o faço não apenas por uma questão formal, mas por uma questão também prática, de ordem prática, na medida em que, ao ceder ao princípio da colegialidade, nós empreendemos o julgamento mais rápido e, portanto, abrimos a possibilidade para as partes de levar a discussão para o 3º grau, né, e consolidar o entendimento. Então, por essas razões, no presente caso, eu conheço do recurso e nego o provimento, né, mantendo a sentença em seu inteiro teor. É como voto, senhor presidente. Senador Ricardo Gentil. De louvar a iniciativa do desembargador Agrimar, né, em nome da colegialidade, né, aderir a esse entendimento majoritário e, assim sendo, eu acompanho o seu entendimento. Na devida vendo suas palavras, senador Ricardo. Pois não. Eu acompanho o relator e assim nós temos como resultado do julgamento recurso conhecido e negado provimento nos termos do voto do relator. Vamos ao 10 aí agora. O 10. O 10 já foi anunciado, já foi feito o pregão. Eu acho que é despiciente a gente voltar a isso, eu vou passar o voto, né? Desembargador, eu sugiro, só para ficar registrado aqui na transcrição, o pregão e o voto em seguida. Fique à vontade. Certo, obrigada. Processo número 10 da pauta 000-5909-55-2017, 818-0000, apelação cível. Origem Teresina, 10ª Vara Cível. Apelantes RN da Rocha Júnior, Serviços Gráficos e Confecções Eireli. Advogados Francisco Gomes Pierotti Júnior, Alberto Elias de Neto e outros. Apelado Banco do Brasil S.A. Advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Relator desembargador Ricardo Gentil Lálio Dantas, sem sustentação oral.
Com a palavra, o eminente desembargador Ricardo Gentil para o seu voto. Senhores jogadores, a questão aqui é simples. Essa empresa contratou com o Banco do Brasil, né, uma adesão ao regulamento do cartão. Aliás, contratou com o Banco do Brasil um empréstimo de R$200 mil, né? E não honrou com o compromisso, e o banco entrou com ação de cobrança, né? E essa ação foi julgada procedente. E resignada, a parte recorre, né, dizendo que não há nos autos qualquer contrato firmado entre as partes, bem como o contrato apresentado não reúne os requisitos fundamentais de um contrato. Isso não encontra respaldo no processo. O banco demonstrou a contratação, bem como a regularidade desse contrato. Todos os requisitos necessários para a perfeição do negócio se encontram presentes, né? O contrato é firmado por partes capazes, né? E manifestação livre de vontade, então todos os requisitos presentes, não há que se discutir isso. E, além do mais, o valor contratado nunca fora contestado pela parte, tornando-se assim fato incontroverso. Então, senhores jogadores, sem mais demora e com base nos argumentos, fatos jurídicos trazidos ao feito, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento, mantendo íntegra a sentença guerreada. Ademais, condeno o apelante nas custas processuais e honorários sucumbenciais recursais, que arbitram em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do que determina o artigo 85 do Código de Processo Civil. Ante a concessão dos benefícios da gratuidade, estabeleço a condição suspensiva de exigibilidade da sucumbência imposta, que somente poderá ser executada se nos 5 anos subsequentes ao ser julgada a decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se e passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. É o meu voto, senhor jogador. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. O recurso coincide e negado provimento nos termos do voto do relator. Assim estamos chegando ao último julgamento, né, dessa sessão. Resta-me agradecer o comparecimento dos eminentes desembargadores Ricardo Gentil, Agrimar Rodrigues, a doutora Procuradora de Justiça, doutora Marta Celina, doutora Natália, na secretaria, e os estudantes. Quem? Muito obrigada. As intérpretes, deixa eu ver aqui o nome delas, a Mariana Margoto e Nayana Nadjila, e os estudantes da Faculdade Uninassal. Infelizmente não estou com o nome, mas você me chamou a atenção desde o início, tinha 19 pessoas na sala virtual, e ainda temos 16. Então, um abraço aos estudantes e retorne sempre. Quando presencial fisicamente também seria melhor, será melhor. Pois não, senhor presidente, eu também quero agradecer a todos, ao colega de Bardo Agrimar, doutora Marta Celina, doutora secretária, intérprete, e dizer aos alunos que eles são sempre bem-vindos à nossa sala virtual. Igualmente eu cumprimento a todos, né, agradeço pela presença, né, e cumprimento também, de forma especial, os estudantes da Uninassal. Bom dia, bom trabalho. Até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã, bom dia a todos. Bom dia a todos, eu também quero cumprimentar a todos, na pessoa do desembargador Fernandes, e um abraço até a outra sessão de quarta-feira. Até quarta-feira, né? É. Tá certo. Um abraço. Eles estão respondendo no chat, tá todo mundo E se quiser retornar amanhã, né, todos caladinhos, estão agradecendo no chat. Obrigada a todos, bom dia. Bom dia a todos. Tchau.